Prosseguindo o livro, O Sacerdócio de Cristo, uma revelação eterna, capítulo 21, uma perfeita união. Alguns irmãos deixam a congregação e nem sempre foi o demônio. Nesses últimos dias acontece o tribunal de Cristo, que julgará todos na terra. O julgamento começou entre os irmãos tribos dos filhos de Israel, após serem selados em todo o planeta. Enquanto estão sendo assinalados, os escolhidos já se agrupam em toda a terra. Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidades dos céus. As pessoas culpam o pregador pela palavra indesejada. Essas são desculpas para rejeitarem o Todo-Poderoso e sua vontade. Muitos querem deixar a verdade e pensam que, fazendo isso, não é Satanás falando. Para a consciência não pesar, ao se desviarem, dizem que deixou a doutrina, mas continua servindo Jesus. As virgens loucas frisadas em Mateus 25 perderam a salvação porque deixaram o evangelho eterno. Não foram as lâmpadas apagando que as impediram de ver o noivo. Atualmente todos dizem conhecer Jesus. Quem diz servi-lo e nega o evangelho eterno, não professa o sacerdócio do Senhor, mas alguém que o imita. O Todo-Poderoso disse com tristeza: quis eu cuidar dos filhos, enviando profetas. Mandei o Filho Jesus para libertá-los, mas o crucificaram. Primeiro, Jesus, o sumo sacerdote, cumpriu a sua missão, espiritualizando seus grupos para pregarem o evangelho eterno às nações. O homem foi criado e pouco depois corrompeu. Com isso, Deus arrependeu de tê-lo feito. Muito tempo depois, o seu filho foi enviado, onde deveriam reverenciá-lo, decidiram insultar e o matar. Os homens da terra são vaidosos, correm atrás do dinheiro e se perguntam pela tarde: por que o Senhor abreviou o tempo? Assim, Deus responde: se parasse o calendário, também me criticariam. É agradável ao Eterno que os irmãos se unam. Sucede, infelizmente, o contrário. Brigam e separam quando deveriam mostrar união. A madre da ganância, a inveja, também é parente do mundano, o recente aluno de Satanás. Quem não admira o mundo honra a Deus, porquanto o servo obediente busca a liberdade que Cristo entregou na cruz. A vaidade recebe prestígio de quem se declara puro. Se fores castigado por essa insolência, te perguntarão: que pecado pratiquei contra Deus? Os pensadores nessa condição acumulam tesouro na terra e negam ser pecadores. Alguns consideram humilhante declarar-se pecador. A pior das hipóteses é esconder o crime praticado. O demônio não revela o pecado, ainda mostrando a vida do homem. Nessa condição, se alguém expulsar o Satanás, Deus não fará, portanto, não serão abençoados. O trabalho de Satanás é dividir o povo sem conserto, e certamente aquela gente descerá à cova. O desejo do mal é ver todos perecendo, e quem raramente santifica também não erre, porque havendo pecado, haverá punição. Para o autor disse o Senhor: meu filho, eu amo a criatura, e todo pecador não arrependido será destruído. Muitos pregadores evitam comentar que, sem humildade sincera, ninguém verá Deus. O religioso fanático na igreja acredita que, sendo batizado, terá a salvação prometida. Alguns pensam que o batismo evita a possível queda no lugar tenebroso. A mente dessas pessoas está fechada, onde nem o próprio Deus pregando ela se abre. Existem pessoas que recebem Jesus, mas não creem na sua existência. Infelizmente,
Isso embriaga a alma, corpo e espírito. Essa gente nunca recebeu a revelação do Cristo sumo sacerdote. É fácil se declarar cristão, difícil é adquirir a nova aliança do Eterno. O resultado é simples: sem Jesus, tudo pode parecer bem, mas as coisas regridem. Conforme o parecer, a pessoa nessa condição nunca conheceu a verdade. Certo homem procurou se tornar cristão, ouviu o evangelho morno e o recebeu. Tal simulação ocorre porque a religião se tornou ilusão, prometendo uma salvação desconhecida. Essas pessoas dificilmente saberão que Jesus, o sumo sacerdote, não será encontrado dessa forma. A igreja está numa situação difícil porque foi reprovada ao cumprir a profecia. Se quiser se salvar, precisa autenticar o sacerdócio de Cristo e ser tribo dos filhos de Israel. Essa decisão precisa acontecer rapidamente. A igreja ficará na terra por seguir na contramão da verdade. As virgens tolas ou prudentes não representam a religião, mas os grupos dos filhos de Israel que retornaram. O ensino do mundo atual é o ponto estratégico do diabo. A cegueira que o atinge não deixa perceber que vivemos noutro tempo. Após as profecias se cumprirem, a igreja, para o mundo espiritual, nada representa. As virgens, no livro de Mateus, representam as tribos dos filhos de Israel que esperam o noivo. Algumas não levaram o próprio azeite, antes debruçaram na facilidade. Atualmente, alguns irmãos não se alimentam espiritualmente, seguram apenas aquilo que lhes entregam. Por esse motivo, a morte ou a vinda do Senhor lhe pegarão de surpresa. Todos querem receber o noivo de lâmpada fumegando. Infelizmente, alguns na volta do sumo sacerdote Jesus perceberão estar despreparados. Como costumeiramente, pedirão azeite aos demais, e certamente os negarão. Rapidamente correrão para se abastecer, e não será possível evitar a perda. Antes das lâmpadas se apagarem, pediram azeite às outras. Como sempre, não recebendo, foram comprá-lo. Isto significa que buscarão o sumo sacerdote Jesus de verdade. Quando pensavam estar preparadas, voltaram e não encontraram aquelas que vigiavam. Então, que preço a preguiça e o relaxo fizeram pagar, senão uma vida eterna sem Deus? Elas buscaram azeite para manter suas lâmpadas acesas. Ao chegarem, não avistaram aquelas que aguardavam o Senhor. As moças pensavam que, possuindo lâmpadas cheias, ficariam bem. Porque esses irmãos ficaram se suas lâmpadas estavam cheias? Afinal, Deus não ama o pecador? A resposta é: eles ignoraram o aviso do Senhor quando deveriam santificar. Na consumação de toda a crença, isso chama desobediência. Aqueles irmãos que decidiram buscar azeite talvez amassem a Deus. Infelizmente, o lamento veio quando não avistaram aqueles que estavam esperando. Desesperados, gritaram porque sabiam haver terminado o tempo dos gentios. Daquela hora, só restava lamentar e arrepender, porque a oportunidade havia passado. Pelo lado natural, os irmãos poderiam ser arrebatados e não foram. Estavam corrompidos de alguma forma? A vida pessoal deles não possuía fundamento? A questão deles abraçarem outro ensino na nova aliança foi uma causa difícil. Apenas por subestimar o aviso do Senhor trouxe esse destino. O exemplo pode acontecer nos quatro cantos da terra, porque o reino celeste é semelhante a isto e precisa ser apreciado. Nesta passagem, Jesus, o sumo sacerdote, adverte o homem: independente que alguém autentique o seu ensino, importa
que as tribos dos filhos de Israel vieram anunciar o evangelho eterno. Se alguém defender o ensino corrompido, colherá por consequência a perdição. Quando existe comunhão com Deus, tudo caminha bem. A humanidade precisa receber o evangelho eterno para ser absolvida ou condenada. Quando alguém aceita aprendizado antibíblico, cairá, porque a palavra não provém do Senhor.